de suma importância sobre religião, o cristianismo é coisa para ignorante, é o que muitos ateus indagam, que é coisa de ignorante, é anticientífico, mas não é bem assim, minha gente. Porque se formos olhar lá dos tempos filosóficos, e para isso eu estou aqui com a referência de alguns livros. É claro que já faz muitos anos que eu li eles, mas ainda estão frescos na minha memória. Mas se formos olhar Mendel, o criador da genética, ele era um padre, o criador da teoria do Big Bang. Não era Stephen Hawking, mas era o próprio padre ateu, ou melhor, perdão, era um padre jesuíta. A teoria do capitalismo vem dos escolásticos, portugueses, espanhóis. Então, eu estava vendo uma série de entrevistas no YouTube, se chama La Leyenda Negra de la Espanha, a lenda negra da Espanha. Que fala sobre a difamação que os anglo-saxônicos, os franceses, impuseram sobre os espanhóis, não somente os espanhóis, aos portugueses. Isso se encontra também em toda a América Latina, aqui no Brasil, em Chile, Colômbia, Paraguai, Argentina. Há uma endeusificação, perdoe aí se eu falei errado a pronúncia, dos índios, como se canibais fossem os heróis, como se o pajé fosse um sábio, um grande sábio, um grande cientista, um gênio. Pajé, todos os pajés são tratados como gênios pelos cinemas de Hollywood. Isso nós vemos quando nas universidades, quando vamos para a universidade, os temas são favorecendo a cultura africana ou a cultura indígena, desmerecendo a cultura ocidental que formou a nossa civilização. E as religiões afros, por aí vai. Porque não é porque você mora na África ou você tem a pele negra, etc., que você é obrigado a cultuar as religiões afros, que não é religião afro. Não é religião afro, porque na África nós sabemos que sua maioria é islã. Tem católicos na África, tem ortodoxos, tem budista, tem todo tipo de religião. E lá não é só a religião candomblé, umbanda, quimbanda. E as pessoas dizem assim, você é negro, você tem que escutar samba, você tem que adorar Exu Caveira, Zé Pilintra, Pombagira, Zé Malandra, porque essa ideia de reduzir o cristianismo, porque o cristianismo é um dos maiores inimigos na guerra cultural contra o marxismo, como Marx ele pregava, né? Destruição dos valores cristãos, que a ideia de Marx era destronar Deus. E essa é a ideia que a hegemonia cultural nas universidades produzem. E por aí vai. Mas, voltando lá ao que eu estava falando, deixa esse parênteses para trás, que os portugueses e espanhóis têm uma riqueza filosófica, literária, científica monstruosa. E os ingleses, como algumas aulas atrás o professor Olavo de Carvalho destacou, que os ingleses começaram uma sociedade secreta lá dos Rothschilds,
e ficaram muito ricos e começaram a difamar os portugueses e espanhol como se fosse uma classe, uma casta, uma raça inferior e querendo a hegemonia anglo-saxã, a hegemonia dos ingleses. Aí nós vemos, né, que o império hoje é um império americano, inglês, australiano, canadense. A língua inglesa é a que predomina em tudo. E os espanhóis, portugueses, nós latinos americanos se sentimos inferiores a todo este movimento, né? Então, se formos ver, Espanha produziu muitos santos, e as pessoas difamam, teve lá a Inquisição. O Olavo explica que se formos reduzir os 20 anos de Inquisição, por ano teria morrido 20 pessoas por ano, uma em cada país, na Inquisição espanhola. E a Inquisição espanhola serviu para proteger os judeus dos vândalos que estavam saqueando-os. E há uma difamação contra a Igreja Católica, há uma difamação, tudo que tem a ver com religião, com cristianismo. A professora de Sociologia que eu tive no ensino médio, ela dizia que o cristianismo é obscuro, o iluminismo veio com as luzes, veio para trazer a verdade, os iluminados, os illuminatis. E o cristianismo é coisa de retrógrado, o cristianismo é irracional, porque tem dogmas inquestionáveis, mas não é bem assim. Primeiro, quando nós vemos Aristóteles lança a metafísica, ele traz essa ideia de além da física, o sobrenatural, além do corpo humano, metafísico, aquilo que nos conecta com o transcendente. E se formos ver a Idade Média, ela produziu grandes filósofos, a grande era científica, a Idade Média. E a Idade Moderna é só empulhação. Nós vamos ver Santo Agostinho, Dom Scott, Tomás de Aquino, Hugo de São Victor, Santa Teresa d'Ávila, um florescer de conhecimento. Então, há muitos anos atrás, eu comprei esse livro aqui, eu não lembro quando foi, mas eu li só a Confissões. Tem aqui, Pais Apostólicos, as Confissões e Imitação de Cristo. Então, eu comprei esse livro, mas era só para ler o livro, As Confissões de Santo Agostinho. E nesse livro, As Confissões, Santo Agostinho, ele escreve esse livro, é uma confissão, inaugura o pensamento filosófico cristão. Ou seja, filosofia é sempre cristão. A maior parte da época, da história da humanidade, a maioria dos seus filósofos eram cristãos. Então, ele inaugura aquele lema de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Uma vida não refletida não merece ser vivida. Então, Santo Agostinho, ele era o porta-voz do imperador de Roma. E ele perseguiu os cristãos. Sua mãe, Mônica, orava muito por ele, via aquilo tudo acontecer. Até que um dia ele tem um encontro com as Escrituras, através do padre Ambrósio. E ele se converte ao cristianismo. E ele unifica o platonismo, a metafísica de Platão. Esse que eu mostrei o livro foi Aristóteles. Mas ele unifica o pensamento de Platão com o cristianismo. Ou seja, ele usa da sua razão, do seu intelecto, da sua mente,
para explicar questões da fé, questões bíblicas, questões da religião cristã, do catolicismo. Então, religião não é coisa para ignorantes. Você vê, o grande autor que eu leio muito é Chesterton. Ele se converteu ao catolicismo, escreveu belos romances com Padre Brown, contos. Ele escreveu Imitação de Cristo. Ele escreveu Ortodoxia. Então, ele usa da sua razão, dos seus dotes artísticos, literários, para conquistar o seu público com aquela elegância que sabemos que ele tem. Ao lado dele tem C.S. Lewis, aqui um livro bom aqui de C.S. Lewis, Do Ateísmo às Terras de Nárnia. C.S. Lewis, ele aqui conta a história dele, a biografia dele. Ele era um teólogo cristão, mas antes disso ele era ateu. Ele questionava Deus, ele não acreditava em Deus. Dali, esse grande cientista, esse grande autor literário, ele se converte ao cristianismo e prega a fé. Escreve as Crônicas de Nárnia. Tá longe ali o livro, para não ficar com essa explicação de livro. Dos livros dele aqui que eu tenho, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Ele pega essa ideia de que a essência do cristianismo, ou seja, a religião de C.S. Lewis era que religião? A religião anglicana. A religião de C.S. Lewis é a religião anglicana. Então, ele pega essa ideia de que a essência de todo o cristianismo, todas as religiões cristãs, é uma só, Cristo. Então, ele simplifica o evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas, João, e dá uma conferência na rádio pós-guerra, durante a guerra. Ele tinha servido o exército, foi para a guerra, e voltou e deu várias conferências. E ele fala questões de fé, com a lógica, com a razão. Aqui alguns títulos aqui do livro, capítulos. A lei da natureza humana. Segundo, algumas objeções. Terceiro, a realidade da lei. Quarto, o que está por trás da lei. Quinto, temos motivos para nos sentir incomodados. No que acreditam os cristãos? 1. Concepção concernente de Deus. Segundo, invasão. Terceiro, alternativa. Quarto, o penitente perfeito. Quinta, conclusão prática. Aí ele termina aqui e muitos outros aqui. Conduta cristã, as 3 partes da moral, as virtudes cardeais. Sobre virtudes cardeais e teologais, quem está fazendo uma série boa sobre C.S. Lewis é o nosso parceiro podcast aí, que faz vídeo no YouTube, Oliver Talk. O Oliver Talk está fazendo uma série de podcasts sobre C.S. Lewis. E o próximo podcast será as virtudes teologais. Ele já falou sobre as virtudes cardeais. Então, ele C.S. Lewis, né? Tá falando lá. Outro livro aqui de C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Muitos ateus argumentam: mas se Deus existe, por que o mal existe? Por que o mal existe? Então, C.S. Lewis fala aqui sobre o problema do sofrimento. Eu tenho muitos outros livros do C.S. Lewis, mas foi bom destacar esses daqui. Outro bom aqui, A Abolição do Homem, a Moralidade. Nós entendemos que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Qual seria o sentido da vida se Deus não existisse? Qual o sentido de todas as coisas?
como tudo teria existido se não houvesse um Criador para criar toda essa criação? Então, ele argumenta aqui contra os relativistas lá na universidade que ele ensinava. A Abolição do Homem, muito bom para você que é conservador, quer se aprofundar neste assunto. Outro livro aqui, ó. Crer é também pensar. Esse cara aqui é da mesma religião do C.S. Lewis, anglicana. É um teólogo do século XX. E ele argumenta que crer é também pensar. Você pensando, você está acreditando em Deus. A fé é raciocínio. Hebreus 11:1. A fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você está esperando, ou se você está esperando, você está refletindo. Você está vendo, você está pensando naquilo que você não vê. Como o Olavo de Carvalho disse em uma live que ele fez com o Alan dos Santos, que é mais difícil acreditar que o mundo existe do que Deus existe. Porque o mundo, ele é muito grande, é muito enorme. Nós somos como se fosse um grão de areia comparado a todo o planeta. Então, o mundo existe. Nós sabemos que o mundo existe. Nós sabemos que tem há cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas como nós podemos saber se nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo? Então é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar no mundo que nós estamos vendo. Ligando esse livro com esse livro aqui, que é um pastor americano de uma igreja batista. O nome dele é John Piper. O nome do livro Pense. A vida da mente e o amor de Deus. Ele cita muito o livro do Mortimer Adler, aquele livro lá, Como Ler Livros. E ele explica que a Bíblia ela é um livro. Se Deus não quisesse que o seu povo pensasse, ele não transmitiria seus ensinamentos através de um livro, que ele quer que nós se dediquemos, que nós aprendemos os idiomas originais, o latim, o grego, o hebraico, o aramaico. Que nós se esforcemos, que nós aprendemos a ler a língua portuguesa, que nós estudamos, que nós reflitamos, que nós pensemos, que nós calculemos. Como muita gente compara Santo Tomás de Aquino como se fosse uma pessoa fria e calculista, um matemático, aquela pessoa que reflete, porque ele era um gênio, ele escrevia Suma Teológica, Suma contra os Gentios, então esse volume todo. Então, ele explica aqui, e como tem escrito, deixa eu ver aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 17. Peraí. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ao nós lermos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E ao nós lermos, nós estamos pensando. Ele explica aqui, como disse John Stott, crer é pensar. Aí ele aplica, ler é pensar. E pensar é crer, é ter fé. Crer é ter fé. É o que ele explica. Outro livro aqui muito interessante é do William Lane Craig. Ele é um acadêmico, que ele debate muito com os ateus na internet, sabe? Ele debate muito com os ateus na internet. Tem muitos vídeos do William Lane Craig. Se não me engano, ele já debateu com Stephen Hawking, como é o nome? Aquele cara lá, Richard Dawkins. Se não me engano, ele já debateu com Richard Dawkins, com muitos ateus reconhecidos no mundo. Então, ele trata aqui questões difíceis da vida. Ele consegue simplificar o cristianismo. Ele fala sobre a oração não respondida, sobre o fracasso, sobre o sofrimento e o mal, parte 1 e parte 2. Fala sobre aborto, fala sobre
Cristo, o único caminho, sobre homossexualidade. E é um livro muito bom para você que tem dúvidas acerca da fé, acerca das coisas concernentes ao cristianismo. Ele vai explicar para você. Outro livro aqui, que é um cara que estudou as Confissões de Agostinho. Ele também é um teólogo brasileiro, Jonas Madureira. Jonas Madureira. Ele vai falar que Deus, a inteligência divina, Deus, humilha o homem. A inteligência do homem é nada comparada a Deus, o Criador do universo. Não o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, né? Mas o Criador do universo. E ele explica que Deus sabe tudo. Antes de nós pensarmos, Deus sabe. Deus já vê tudo, sabe de tudo. Então, a inteligência do homem é humilhada quando o homem fica aos pés de Deus. O médico não é nada, o advogado, o juiz. Então, é isso aí, minha gente. Eu li esses livros todos aí. Eu li muitos outros livros. E eu penso assim, eu não tenho preconceito em estudar não só o cristianismo, mas eu não tenho preconceito em estudar nenhuma religião. Eu sou especialista em religiões. Estou estudando o budismo. Depois eu vou fazer vídeos aqui falando sobre o budismo. O Islã não estudei muito, só vi aulas na internet, mas vou falar sobre o Islã. Vou falar sobre maçonaria também. Eu vou falar, estava estudando ali uns livros sobre maçonaria. Então não pense que religião é coisa de ignorante. Cristianismo é coisa de ignorante. E não veja esse vídeo aqui como se eu estivesse fazendo uma apologia para a religião X ou Y, ortodoxa, protestante, budista, ou melhor, ortodoxa, protestante ou católica romana. Esse vídeo aqui é só para explicar que o cristianismo em si não é uma religião de ignorantes. Esses livros aqui vão explicar, né, que a teologia é altamente científica. A teologia é científica. Você usa da razão, da dialética para explicar. Porque São Tomás de Aquino, ele na Suma Teológica, ele escreveu o seu livro. Nesse livro, ele pegava a ideia dos seus adversários, ponto por ponto. O que eles dizem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. O que os outros dizem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O que ele acha, primeiro, segundo, quarto, quinto lugar. E o que, na verdade, é aquilo. Então, é altamente científico, filosófico, rico. Então, eu vou comprar na Amazon o livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, Suma Teológica e Suma contra os Gentios. Vai demorar uns 8 meses, mas eu vou fazer uma série de vídeos, estilo aqueles que, para quem me segue há muitos anos já, nos outros perfis, eu vou fazer aqueles vídeos longos. Primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, porque grossão, sabe? É isso aí, minha gente. Vou continuar fazendo vídeo aqui. Tô lendo literatura também ali. Tô lendo literatura brasileira. Vou fazer vídeo aqui, bastante vídeo. Esse vídeo aqui foi longo. Não sei nem o que falar mais. Tô só papeando aqui, então até mais, hein?